Amélia cresceu cercada de luxo e comodidade. A filha única de Joaquim e Donata era o orgulho da mãe e o tormento do pai. Desde cedo, acostumada a ser servida, nunca soube o que era esforço. As criadas faziam tudo. Arrumavam seu quarto, penteavam seus cabelos e até calçavam seus sapatos. Quando alguém mencionava trabalho, Amélia ria e dizia que isso era coisa de gente simples. A mãe, por sua vez, achava graça, afirmando que a filha nascera para uma vida melhor. Mas o pai, um homem que construiu tudo com suor e luta, via naquela preguiça uma ofensa. Certa manhã, Joaquim chegou da lavoura com o semblante fechado. Encontrou a filha deitada em uma rede, reclamando do calor, enquanto os empregados colhiam milho sob o sol escaldante. Aquilo foi a gota d'água. A discussão começou com palavras duras e terminou com o pai jurando que, se Amélia não aprendesse a viver de verdade, acabaria infeliz. Ela, arrogante, respondeu com desdém, dizendo que jamais se rebaixaria ao nível dos trabalhadores. Joaquim, envergonhado pelas palavras da filha, tomou uma decisão impulsiva. Casaria Amélia com o primeiro homem honesto e simples que aparecesse. Dias depois, durante uma visita ao mercado local, Joaquim conheceu Caetano, um homem de aparência humilde, mãos calejadas e olhar sereno. Trabalhava numa pequena fazenda distante, lutando para tirar sustento de uma terra seca e difícil. Apesar da pobreza, tinha boa reputação. Todos o conheciam como um homem honrado, de palavra firme. Joaquim viu nele a oportunidade perfeita para cumprir sua promessa. Quando soube que Caetano vivia sozinho e sonhava em formar uma família, propôs o casamento com Amélia. O fazendeiro hesitou, sabia que não seria amado, mas movido pela fé de que o tempo poderia mudar corações, aceitou. A notícia caiu sobre a casa de Joaquim como um trovão. Amélia gritou, chorou, implorou à mãe que a livrasse daquela humilhação. Donata tentou interceder, mas o marido foi irredutível. Para ele, a filha precisava entender que a vida não era feita de luxo e preguiça. A jovem jurou que jamais pisaria em uma fazenda e que, se fosse obrigada, morreria de desgosto. Ainda assim, o casamento foi marcado. No dia da cerimônia, o povoado inteiro compareceu, curioso para ver a moça rica unida a um homem pobre. Amélia entrou na pequena igreja com o rosto pálido e os olhos marejados. O vestido branco contrastava com o chão de barro e as flores simples enfeitando o altar. Caetano, em roupas gastas, mantinha-se de pé respeitoso, mas com um olhar triste. Ele sabia que não estava diante de uma mulher apaixonada, e sim de alguém sendo punida. Quando o padre perguntou se ela aceitava o matrimônio, Amélia hesitou por um instante. O silêncio foi tão profundo que se ouvia o farfalhar das folhas do lado de fora. Então, constrangida pelos olhares e pressionada pelo pai, respondeu um sim fraco, quase inaudível. Caetano fez o mesmo, com voz firme e olhos baixos. Após a cerimônia, a carruagem partiu, levando o casal rumo à fazenda. A estrada era longa e o silêncio pesava. Amélia olhava pela janela, tentando não chorar. Cada quilômetro a afastava mais do conforto que conhecia. Quando chegaram, a decepção foi imediata. A casa era pequena, de madeira antiga, cercada por campos secos e um sol implacável. Nenhum luxo, nenhum empregado. Apenas o vento e o canto distante de alguns pássaros. Caetano, tentando amenizar o clima, mostrou-lhe o interior da casa. Uma sala simples, um quarto modesto e uma cozinha com cheiro de lenha. Falou com calma, explicando que era pouco, mas era o que tinham. Amélia respondeu com frieza, dizendo que jamais chamaria aquele lugar de lar. Ele apenas assentiu, sem discutir. Naquela noite, Amélia chorou sozinha, deitada na cama de tábuas que rangia a cada movimento. Sentia raiva do pai, desprezo por Caetano e medo do que viria. Lá fora, o marido, sentado à varanda, olhava as estrelas.
Apesar da situação, fez uma prece silenciosa, pedindo paciência e força para lidar com a mulher que o destino lhe dera. Assim, se iniciava a nova vida de Amélia. Uma vida que para ela era uma punição, mas que, sem saber, seria o início da transformação que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Os primeiros dias na fazenda foram um tormento para Amélia. Ela acordava tarde, recusava-se a tocar em qualquer coisa que sujasse suas mãos e se queixava do calor, do cheiro da terra, dos insetos e da comida simples. Sentia-se como uma prisioneira em um mundo rude, cercada por poeira e silêncio. Caetano, no entanto, não reagia às provocações. Continuava com seu jeito calmo, levantando antes do amanhecer, preparando o café, alimentando os animais e indo para o campo com o chapéu surrado e a enxada nos ombros. Ele falava pouco, mas cada palavra carregava serenidade. Amélia observava de longe, intrigada com a paciência dele. Em sua cabeça, o casamento seria marcado por brigas, gritos e imposições. Mas o homem que ela agora chamava de marido não levantava a voz nem exigia nada. Apenas pedia com gentileza que ela se alimentasse bem e não ficasse tanto tempo trancada no quarto. No início ela o ignorava, depois começou a ouvir. Certa manhã, Caetano a convidou para acompanhá-lo até a plantação. Ela riu, achando a ideia absurda, mas ele insistiu, dizendo que o campo não era um castigo, e sim uma chance de ver a vida acontecendo. Contra a própria vontade, Amélia foi. Caminhou entre as fileiras de milho e feijão, reclamando do sol e das formigas, mas notou que o marido sorria enquanto trabalhava. Mesmo suando, parecia satisfeito. A terra responde à mão que a respeita, disse ele, limpando a testa. Essa frase ecoou na mente dela durante dias, embora não admitisse. As tardes eram longas e silenciosas. Amélia tentava preencher o tempo com costuras, mas não sabia costurar. Tentava cozinhar, mas queimava tudo. As mãos delicadas começaram a se ferir com tarefas simples. A cada tentativa frustrada, ela se sentia mais perdida, mais humilhada. À noite, chorava em silêncio, acreditando que ninguém ouviria. Mas Caetano, do lado de fora, ouvia cada soluço, e mesmo assim, nunca a pressionava. Com o passar das semanas, o clima na região começou a mudar. As nuvens pesadas anunciavam chuva depois de meses de seca. Para Caetano, era um sinal de esperança. Ele passou o dia reforçando cercas e preparando a terra para o plantio. Já Amélia, olhando pela janela, observava com desdém aquele esforço, achando inútil trabalhar tanto por tão pouco. Mas quando o vento começou a soprar com força e o céu se fechou em cinza, algo aconteceu. A tempestade chegou violenta, o vento arrancava galhos e a água batia nas janelas como se quisesse invadir a casa. Amélia, assustada, gritou por Caetano, mas ele não respondeu. Pela janela, ela o viu correndo pelo campo, tentando salvar parte da plantação que estava sendo arrancada pela enxurrada. Sozinho, enfrentava o temporal, preso na lama até os joelhos. Ela ficou paralisada por alguns segundos, observando a figura dele em meio à chuva e ao caos. Sem pensar, pegou um cobertor e correu até a porta, mas a força do vento quase a derrubou. Do alpendre, gritou para ele voltar, mas Caetano não parava. Trabalhava com desespero, recolhendo o que podia, protegendo os animais, tentando salvar o resultado de meses de esforço. A cada relâmpago, o rosto dele era iluminado, sujo, cansado, mas determinado. Quando finalmente ele retornou, encharcado e exausto, Amélia o esperava com os olhos marejados. Pela primeira vez, viu o quanto aquele homem lutava todos os dias para manter viva uma terra que pouco lhe dava em troca. Sem dizer nada, ela o ajudou a tirar as botas enlameadas e colocou água quente para o banho. Ele agradeceu com um sorriso cansado e ela sentiu algo diferente, uma mistura de respeito e culpa. Naquela noite, não conseguiu dormir.
Ficou pensando em como teria reagido se estivesse no lugar dele. Provavelmente teria desistido. Caetano, porém, não desistia de nada, nem da terra, nem dela. Ao amanhecer, o chão ainda estava úmido e parte da plantação havia se perdido. Mesmo assim, ele acordou cedo, cantando baixinho, e foi recomeçar. Amélia ficou na janela, observando-o partir. Pela primeira vez, não sentiu desprezo, sentiu admiração. Entendeu silenciosamente que talvez aquele homem simples tivesse mais força e nobreza do que qualquer um que conhecera em sua antiga vida. E mesmo sem saber, uma semente havia sido plantada, não na terra, mas dentro dela. Na manhã seguinte à tempestade, Amélia despertou antes do sol. O canto dos galos ainda ecoava pela fazenda e o cheiro da terra molhada tomava conta do ar. Pela primeira vez, não sentiu vontade de voltar a dormir. Sentou-se na beira da cama e observou as mãos delicadas, ainda limpas. E pensou em Caetano, que já devia estar no campo replantando o que a chuva destruiu. Uma estranha inquietação tomou conta dela. Uma mistura de culpa e desejo de fazer parte daquilo tudo. Sem dizer nada, vestiu um vestido simples e foi até a cozinha. Tentou preparar café, mas o resultado foi desastroso. A fumaça encheu o ambiente e o gosto amargo a fez tossir. Riu de si mesma, algo que não fazia há tempos. Quando Caetano entrou, surpreso ao vê-la de pé tão cedo, encontrou a cozinha em caos e a esposa com as bochechas coradas. «Tentei fazer café», disse ela sem graça. Ele apenas sorriu e respondeu com calma. «Tá forte, mas tem gosto de começo». A partir daquele dia, Amélia começou a ajudar, não por obrigação, mas por vontade. No início, tudo parecia impossível. Ela não sabia segurar uma enxada, tinha medo das galinhas e queimava o arroz quase todos os dias. Caetano, paciente, mostrava como fazer, nunca zombando de seus erros. «A terra ensina, mas precisa que a gente ouça», dizia ele, guiando suas mãos enquanto plantavam. Aos poucos, ela aprendeu a respeitar o ritmo da vida no campo. As manhãs, antes preguiçosas, se tornaram seu momento preferido. O nascer do sol iluminava os campos e tingia o céu de dourado, e ela sentia que cada raio tocava também o seu coração. O trabalho era duro, mas havia algo de libertador em sujar as mãos e ver o resultado crescer diante dos olhos. As unhas limpas e cuidadas deram lugar a pequenos cortes e calos, e ela, ao invés de se envergonhar, começou a sentir orgulho. Pela primeira vez, estava construindo algo com o próprio esforço. Caetano percebia a mudança, mas não comentava. Preferia deixá-la descobrir sozinha o prazer de se reinventar. À noite, quando se sentavam juntos para jantar, as conversas se tornavam mais leves. Amélia falava sobre o dia, ria das trapalhadas, e ele ouvia atento, com aquele olhar tranquilo que a fazia se sentir segura. Aos poucos, a distância entre eles começou a diminuir, não apenas fisicamente, mas nas emoções. Certo dia, enquanto trabalhavam lado a lado, um grupo de vizinhos passou pela estrada e riu alto. Um deles, em tom de deboche, gritou: «Olha só, a madame agora virou roceira. Será que vai aguentar o sol no rosto?» Amélia parou por um instante, sentindo o rosto arder de vergonha. Antes que ela respondesse, Caetano se levantou e encarou os homens com firmeza. «Essa mulher aqui tem mais coragem do que muito homem que vive de falar dos outros», disse em voz alta. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os vizinhos seguiram adiante e Amélia ficou parada, sem palavras. Quando ele voltou a trabalhar, ela o observou em silêncio. Naquele momento, percebeu que Caetano não era apenas um homem bom, mas alguém que a respeitava. Sentiu algo novo, profundo, uma gratidão que beirava a ternura. À noite, antes de dormir, repetiu mentalmente as palavras dele. Pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sorrindo. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina harmoniosa.
Amélia já não reclamava da vida simples. Passou a cuidar dos animais com carinho e descobriu prazer em cozinhar. Os pratos que antes eram desastres começaram a ficar saborosos. Caetano elogiava, e ela se orgulhava em vê-lo repetir o prato. Pequenos gestos começaram a ganhar significados. O jeito como ele ajeitava o chapéu, o modo como ela deixava o café pronto antes que ele acordasse. Certo entardecer, enquanto o sol se escondia atrás das colinas, Amélia ficou observando Caetano no campo. O vento agitava a camisa dele e o suor escorria pelo rosto. Mas havia algo de nobre naquela figura simples. Ela percebeu que não o via mais como o homem que a tirara da cidade, e sim como o homem que lhe ensinava a viver. Sentiu o coração bater diferente, um calor suave que não vinha do sol. Naquele instante, entendeu que a punição imposta pelo pai estava se tornando um presente disfarçado. O que antes parecia o fim de tudo, agora era o início de algo maior. O desprezo cedeu espaço ao respeito, e o respeito começava a se transformar em algo que ela não ousava nomear. Ainda. Os meses se transformaram em anos, e o que antes parecia castigo virou laço. Amélia e Caetano já não eram dois estranhos forçados a dividir o mesmo teto, mas companheiros que caminhavam lado a lado. O riso dela se misturava ao som dos galos ao amanhecer, e o dele se tornara o mais doce som das noites silenciosas. A fazenda, antes árida e esquecida, florescia lentamente, e junto com ela, florescia o coração de Amélia. Ela já dominava o trabalho da terra. Sabia o momento certo de plantar, o jeito certo de lidar com os bichos, e até como consertar o telhado quando o vento arrancava as telhas. Caetano, por sua vez, descobria nela uma força que nunca imaginara. O que antes via como fragilidade se revelou coragem. A antiga moça mimada agora caminhava descalça na terra, o cabelo preso de qualquer jeito, o rosto suado, e para ele, mais bonita do que nunca. Certa noite, enquanto jantavam sob a luz fraca do lampião, Caetano disse com um tom sereno: "A vida é engraçada, Amélia. A gente acha que sabe o que quer, mas é Deus quem sabe o que a gente precisa." Ela o olhou em silêncio e respondeu com um sorriso tímido: "Acho que ele me mandou para cá para aprender o que é ser gente de verdade." As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de algo mais profundo do que simples gratidão. A partir daquele dia, os gestos entre eles ganharam uma ternura nova. O toque demorado das mãos ao passarem um prato, o olhar cúmplice ao dividirem o silêncio. Mas o destino, como sempre, tinha planos inesperados. Numa manhã quente, Caetano decidiu cavar um novo poço d'água nos fundos da propriedade. A seca tinha sido longa e o antigo poço já quase não dava conta. Com a enxada e uma pá, começou o trabalho antes mesmo do sol nascer. Amélia insistiu em ajudar, mas ele pediu que ficasse na sombra, dizendo que era serviço pesado demais. Mesmo assim, ela permaneceu por perto, observando. As horas se arrastaram até que, de repente, a pá atingiu algo úmido. Caetano sorriu, achando que tinha encontrado água. Cavou mais um pouco e um líquido espesso começou a subir, escorrendo pelas bordas. No início, ele pensou ser lama, mas o cheiro forte e estranho o fez parar. Amélia se aproximou, tapando o nariz. "Isso não é água, Caetano." Ele tocou o líquido, observando a cor escura e densa que refletia o sol. O coração bateu acelerado. Já tinha ouvido histórias sobre aquilo. Petróleo, o ouro negro. A notícia se espalhou como fogo em capim seco. Em menos de uma semana, homens da cidade chegaram em carroças e automóveis, curiosos, oferecendo ajuda, conselhos e negócios. Alguns eram curiosos, outros oportunistas. Caetano, cauteloso, recusava qualquer proposta sem pensar. Queria entender o que estava realmente diante deles antes de decidir. Amélia, que antes conhecera apenas o luxo vazio da cidade,
Observava agora o brilho da ganância nos olhos de quem se aproximava e sentia medo. Sabia que a riqueza podia transformar pessoas e não queria que aquilo destruísse o que haviam construído juntos. O pai dela, Joaquim, foi um dos primeiros a aparecer. Chegou montado em seu cavalo mais imponente, com um olhar desconfiado e um sorriso constrangido. Fazia anos que não via a filha, e o reencontro foi silencioso. Amélia, ao vê-lo descer, sentiu um nó na garganta. Ele tentou disfarçar a emoção, mas a voz falhou ao dizer: "Parece que você aprendeu mais do que eu esperava, minha filha." Ela sorriu, mas o abraço demorou a acontecer. Só depois de um longo silêncio, ele a envolveu, murmurando um pedido de perdão. Caetano, sempre respeitoso, recebeu o sogro como visita, não como inimigo. Preparou café e ofereceu pouso, sem ostentação, como se nada tivesse mudado. Quando Joaquim comentou que a filha agora era rica, Caetano respondeu calmo: "Dinheiro muda o bolso, mas não o coração. E o que vale é o que a gente é quando o ouro some." Essas palavras marcaram a todos. Mesmo com o petróleo jorrando da terra, o casal manteve a rotina simples. Continuavam cuidando dos animais, acordando cedo e agradecendo pelo dia. Os vizinhos comentavam que era sorte, mas quem os conhecia de verdade sabia. Não era sorte, era merecimento. Em pouco tempo, engenheiros e autoridades chegaram para confirmar a descoberta. O governo fez propostas, e Caetano, guiado por prudência, aceitou apenas o suficiente para garantir uma vida confortável sem abandonar suas origens. A fazenda cresceu, ganhou novas construções, mas o casal continuava vivendo com humildade. Às vezes à noite, Amélia olhava para o campo iluminado por lamparinas e pensava em como tudo havia mudado. A terra seca agora era fonte de riqueza, e o homem que ela um dia desprezou se tornara o amor da sua vida. Quando se deitava ao lado de Caetano, ouvia o som suave do vento e sorria, certa de que, por mais que o destino mudasse, ele jamais deixaria de ser aquele homem simples que a ensinou o verdadeiro sentido de viver. A descoberta do petróleo trouxe um turbilhão de novidades e desafios. Em poucos meses, a fazenda, antes silenciosa, se transformou em um ponto de encontro para empresários, engenheiros e políticos. Carros de luxo, que Amélia jamais imaginou ver tão longe da cidade, agora cruzavam as estradas de terra, levantando poeira e curiosidade. Homens de terno vinham com propostas cheias de números e promessas, falando rápido, tentando impressionar. Caetano, sempre firme, ouvia a todos com calma e pedia tempo para pensar. Ele não entendia de negócios, mas entendia de gente. E bastava olhar nos olhos para saber quem vinha por interesse. Amélia observava tudo com atenção. Antes, teria se deixado encantar pelo brilho das palavras e pela ideia de riqueza, mas agora via além. O ouro negro que saía do chão parecia ter um brilho frio, distante, incapaz de aquecer o coração como o trabalho honesto que eles haviam construído juntos. Ainda assim, era inevitável. A fortuna era real e recusá-la seria tolice. Depois de muitas conversas e noites em claro, o casal decidiu aceitar uma proposta justa, uma parceria que manteria a fazenda sob o controle deles, garantindo recursos para investir na própria terra e na comunidade ao redor. O dinheiro chegou, e com ele a responsabilidade. Amélia, que antes se perdia entre vestidos e vaidades, agora se envolvia em cada decisão. Acompanhava as contas, organizava os pagamentos, fiscalizava obras e, aos poucos, se tornou referência de liderança e sabedoria. Os vizinhos começaram a procurá-la em busca de conselhos, e ela, com o coração aberto, decidiu usar a prosperidade para fazer o bem. O primeiro projeto foi a construção de uma escola. Lembrava-se das crianças que via correrem descalças pelo campo, muitas sem nunca terem aprendido a ler.
Determinada, reuniu os trabalhadores, contratou um professor e ergueu uma casinha simples de madeira com janelas largas e bancos rústicos. No dia da inauguração, Amélia discursou diante de todos, a voz firme, os olhos marejados. A terra ensina, mas o saber abre caminhos. Que essa escola seja um começo para quem sonha em crescer sem precisar sair do chão que ama. Aquelas palavras ecoaram pelo vilarejo. O povo, antes descrente, começou a ver em Amélia uma inspiração. De a moça preguiçosa que foi punida, ela se tornara a mulher que transformou a terra e o destino. Mas o reconhecimento que mais a tocou veio de seu pai. Joaquim, já envelhecido, visitava a fazenda com frequência, sempre calado, observando de longe a filha trabalhando entre os empregados. Certa tarde, enquanto ela orientava os pedreiros na construção de um galpão, ele se aproximou devagar, o chapéu nas mãos e o olhar úmido. "Eu te dei a pior lição da minha vida, achando que estava te salvando", disse ele, a voz embargada. "Mas no fim, foi você quem me ensinou." Amélia parou, os olhos se enchendo de lágrimas. Caminhou até ele e o abraçou com força. "O Senhor não me puniu, pai, me libertou. Se eu não tivesse vindo para cá, talvez ainda fosse uma sombra, vivendo uma vida vazia." Ele chorou em silêncio, apertando a filha como quem tenta recuperar o tempo perdido. A reconciliação entre eles se espalhou pela cidade e tocou a todos. Joaquim passou a visitá-la com frequência, ajudando nas decisões e se orgulhando do que ela havia se tornado. Via, com admiração, a filha conduzir trabalhadores e reuniões com serenidade e firmeza. Com o tempo, Amélia e Caetano usaram parte do dinheiro para melhorar as condições de vida dos vizinhos. Construíram poços, doaram ferramentas, compraram gado para famílias mais pobres e financiaram pequenas plantações. A fazenda cresceu, mas o espírito de união permaneceu. O petróleo podia ter trazido riqueza, mas foi o amor e a solidariedade que tornaram aquele lugar próspero de verdade. As noites agora eram mais tranquilas. Amélia e Caetano sentavam-se na varanda, olhando o horizonte iluminado pelas lamparinas e pelas chamas distantes das torres de extração. O som das máquinas não incomodava. Parecia um lembrete constante do caminho que percorreram. "A gente cavou para achar água e achou sorte", dizia ele sorrindo. "Não foi sorte, Caetano, foi destino", respondia ela, apoiando a cabeça em seu ombro. O tempo parecia fluir com mais leveza. Amélia, mais madura e segura, sentia-se em paz. Já não havia vestígios da moça frágil que um dia chorou por ter que viver ali. Agora era dona de si, da terra e de uma história que transformara dor em força. E todas as vezes que passava pela escola e via as crianças estudando sob o som das cigarras, sentia o coração se encher. Entendia, então, que a verdadeira riqueza não jorrava do solo, mas brotava do esforço e do amor que aprendera a cultivar. Os anos passaram com serenidade e fartura. A fazenda, antes modesta e silenciosa, agora pulsava vida. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava, cobertos por plantações verdes e sadias. O vento soprava suave entre as árvores frutíferas, levando o cheiro de terra molhada e de pão recém-assado vindo da cozinha. Amélia e Caetano, lado a lado, viam o fruto de tudo o que haviam construído com esforço, paciência e amor. Caetano, homem de poucas palavras, continuava simples como sempre. Mesmo com o dinheiro do petróleo e as plantações prósperas, mantinha o mesmo chapéu de palha e a velha rotina. Acordava antes do sol, tomava o café preparado por Amélia e ia cuidar da terra. Para ele, o trabalho era mais do que sustento. Era uma forma de agradecer. Já Amélia, que um dia se revoltara com aquele modo de vida, agora o compreendia por completo. Encontrava beleza nas pequenas coisas.
no canto dos galos, nas risadas dos trabalhadores, nas tardes em que o marido voltava suado, mas com um sorriso de satisfação no rosto. Apesar da fortuna que os cercava, o casal optou por viver com simplicidade. A casa continuava sendo de madeira, reformada apenas o necessário. Amélia preferia manter as coisas como eram, por respeito à história que haviam vivido ali. Em vez de joias e vestidos caros, ela usava roupas leves, práticas, com os cabelos presos num coque simples. Sua beleza agora vinha de dentro, dos olhos firmes, do sorriso calmo e da presença serena que inspirava todos à sua volta. Certa manhã, enquanto organizava o armário, Amélia encontrou uma caixa antiga, coberta de poeira. Ao abri-la, seus dedos tocaram o tecido delicado de um vestido amarelado pelo tempo, o mesmo que usara no dia do casamento forçado. O coração apertou. Por um instante, a lembrança da jovem assustada e infeliz voltou à mente. Ela se viu outra vez chorando, sendo levada contra a vontade, acreditando que sua vida tinha acabado. Mas agora, olhando aquele vestido gasto, um sorriso brotou em seus lábios. O tecido, antes símbolo de humilhação, agora representava vitória. Tudo o que ela precisou perder, o orgulho, o conforto, a vaidade, havia aberto espaço para algo maior. A descoberta de quem realmente era. Dobrou o vestido com cuidado, guardando-o novamente, não como lembrança de dor, mas como um troféu silencioso. Os dias seguiam calmos, até que uma nova ameaça surgiu. Um grande empresário da capital apareceu na região, dizendo ter interesse em investir na extração de petróleo. Ele chegou com palavras doces e promessas grandiosas, oferecendo cifras tentadoras. Caetano, prudente, o recebeu com hospitalidade, mas desconfiou de seu tom. O homem falava demais, e seus olhos, embora sorridentes, eram frios. "É um bom negócio", disse ele, mostrando documentos cheios de cláusulas e termos técnicos. "Tudo o que vocês precisam fazer é assinar. Eu cuido do resto." Caetano, simples, olhou as folhas, mas não entendeu metade do que estava escrito. Antes que pudesse responder, Amélia se aproximou. Vestia um lenço azul no cabelo e tinha o olhar firme. Pegou os papéis das mãos do visitante e começou a ler em silêncio. Cada linha, cada parágrafo. "Aqui", disse, apontando com o dedo. "Esse contrato tira o controle da terra das nossas mãos. Depois de 1 ano, o senhor passa a ser dono de metade do terreno." O empresário se remexeu na cadeira, tentando disfarçar o desconforto. "A senhora está enganada. Isso é apenas um termo técnico." "Técnico para quem quer enganar", interrompeu Amélia em tom firme. "Aqui ninguém vende o que construiu com suor." O silêncio tomou conta da sala. Caetano a olhou com orgulho. O mesmo homem que um dia teve de ensinar a esposa a lidar com a enxada, agora via nela uma líder nata, capaz de enfrentar até os mais astutos. O empresário, percebendo que não a enganaria, recolheu os papéis e saiu furioso, sem olhar para trás. Depois que ele se foi, Caetano se aproximou e pousou a mão sobre o ombro da esposa. "Nunca pensei que veria o dia em que você me defenderia de um doutor da cidade." Amélia sorriu. "Eu só aprendi a não deixar ninguém pisar no que é nosso." A notícia do episódio se espalhou rapidamente. As pessoas do vilarejo comentavam admiradas a coragem de Amélia. Ela, que um dia fora motivo de riso, agora era exemplo de força e sabedoria. As mulheres da região passaram a procurá-la em busca de conselhos, e muitos homens pediam sua opinião antes de fechar negócios. Com o tempo, a fazenda se tornou não apenas um símbolo de riqueza, mas também de respeito. A união entre Amélia e Caetano inspirava todos. Trabalhavam lado a lado, dividindo decisões, sem vaidade, sem disputa. O amor deles era silencioso, mas profundo. Um laço construído sobre paciência, confiança e admiração mútua. Numa tarde dourada, enquanto o sol se punha atrás dos campos, Caetano observou Amélia coordenando os trabalhadores.
Ela gesticulava com firmeza, o lenço no cabelo balançando ao vento. Ele sorriu, sentindo o coração se encher. Quem diria? Murmurou. A mulher que chegou odiando essa terra agora é quem mais a defende. Naquele instante, ele percebeu que Amélia não apenas havia aprendido com ele, havia se tornado sua igual, talvez até mais forte. E para Caetano, isso era motivo de um orgulho que nenhuma fortuna do mundo poderia comprar. Os anos seguiram com fartura, mas também com provas que testaram a força de Amélia e Caetano. A fazenda, agora conhecida em toda a região, tornara-se exemplo de prosperidade e boa administração. O petróleo extraído dali era usado com responsabilidade, reinvestido na própria comunidade. Caetano fazia questão de empregar moradores locais, garantindo que ninguém passasse necessidade. O nome dele era sinônimo de honestidade e o de Amélia de sabedoria. Juntos, os dois formavam um casal admirado, não apenas pela riqueza, mas pela maneira como viviam, com humildade, respeito e amor. Apesar da rotina exaustiva, havia leveza no ar. As manhãs começavam com o canto dos pássaros e o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Amélia, mesmo grávida de meses, ainda fazia questão de acompanhar os trabalhos na fazenda. Caminhava devagar, com uma das mãos na barriga e a outra apoiada no corrimão da varanda, observando os campos e sorrindo. Cada broto que nascia, cada gado bem alimentado, parecia um sinal de que a vida lhe dera uma segunda chance. E ela a estava honrando. A descoberta da gravidez viera como um presente inesperado. Já não eram jovens, mas o amor entre eles florescia mais forte do que nunca. Quando o médico da cidade confirmou a notícia, Caetano ficou em silêncio por alguns segundos, tentando conter a emoção. Depois, segurou a esposa pela cintura e a girou no ar, rindo como um menino. Um filho, Amélia. Nosso filho, dizia com os olhos marejados. A alegria foi compartilhada por todos. Os trabalhadores da fazenda comemoraram como se o bebê fosse parte de suas próprias famílias. Amélia recebeu flores, bilhetes de carinho e até as crianças do vilarejo começaram a chamá-la de Dona Mãe da Fazenda. Durante a gestação, ela passou a refletir sobre o caminho que havia trilhado. Às vezes, nas tardes silenciosas, sentava-se na cadeira de balanço e lembrava da jovem teimosa que fora um dia, a garota que torcia o nariz para o trabalho e se achava superior a todos. Sorria um pouco envergonhada, mas também grata. Entendera que sem aquela dura lição, talvez nunca tivesse aprendido o que realmente importava. Em uma dessas tardes, Caetano chegou da lida e a encontrou pensativa, acariciando a barriga. "Em que tanto pensa, minha flor?" perguntou, sentando-se ao lado dela. "Em tudo o que vivi", respondeu Amélia com a voz suave. "Às vezes me lembro da moça mimada que você trouxe para cá, da vontade de rir." Caetano segurou a mão dela com ternura. "Eu nunca duvidei que você fosse mudar. Só precisava de um motivo. E esse motivo foi você", disse ela sorrindo. O tempo passou e a barriga cresceu. O nascimento se aproximava. A casa foi tomada por uma mistura de expectativa e emoção. Caetano preparou o quarto do bebê com as próprias mãos. Construiu o berço, pintou as paredes de um tom claro e colocou no centro uma pequena cruz de madeira, símbolo da fé que sempre o guiara. Quando chegou o grande dia, o céu amanheceu nublado. E o vento soprava forte, como se a natureza também aguardasse o momento. Amélia sentiu as primeiras contrações logo ao nascer do sol. As mulheres da fazenda se apressaram em ajudá-la, enquanto Caetano andava de um lado para o outro, nervoso e aflito. O parto foi longo, cheio de tensão e preces. Mas quando o primeiro choro ecoou pela casa, tudo se silenciou. Era um menino, forte, rosado, de olhos vivos. Amélia, exausta, sorriu entre lágrimas ao vê-lo pela primeira vez. "É lindo, Caetano", murmurou.
O marido se aproximou com cuidado, recebendo o bebê nos braços. As mãos calejadas tremiam. Ele o olhou como quem segura um milagre. Lágrimas escorreram sem que tentasse conter. Bento, disse com a voz embargada. Vai se chamar Bento. Amélia compreendeu de imediato. O nome era uma homenagem ao pai dela, aquele mesmo homem que um dia a obrigara a casar-se para aprender o valor do trabalho. Agora, aquele gesto simbolizava algo muito maior. O perdão, a reconciliação, o fim das feridas antigas. Dias depois, o velho Bento visitou a fazenda. Já de cabelos brancos e andar lento, trazia no rosto o peso da culpa e a humildade de quem reconhece os próprios erros. Quando viu o neto nos braços da filha, não conteve o choro. Eu nunca quis te fazer sofrer, Amélia, disse ele, emocionado. Só queria que você entendesse a vida. Ela se aproximou com o bebê dormindo no colo e respondeu com ternura. E eu entendi, pai. Da forma mais difícil, mas entendi. O velho acariciou a cabeça do neto e sorriu aliviado. Então, minha menina, acho que cumpri o que devia. Naquele dia, o passado finalmente encontrou paz. A casa que um dia fora palco de lágrimas agora transbordava amor. Amélia e Caetano, sentados na varanda, observavam o pôr do sol enquanto o pequeno Bento dormia nos braços da mãe. O vento trazia o cheiro do campo e o canto dos grilos anunciava mais uma noite tranquila. A vida, com todas as suas voltas e reviravoltas, mostrava que o destino às vezes se disfarça de castigo, mas é, na verdade, o caminho que leva à verdadeira felicidade. Os anos correram tranquilos, marcados por colheitas fartas e tardes douradas. A fazenda de Caetano e Amélia tornou-se uma das mais prósperas da região, mas o que mais chamava a atenção não era o petróleo nem as plantações. Era o clima de harmonia que reinava por ali. Trabalhadores e vizinhos diziam que aquele pedaço de terra parecia abençoado. E talvez estivessem certos, porque tudo ali florescia. A natureza, o amor e a vida. Bento, o primogênito, cresceu saudável e curioso. Desde pequeno acompanhava o pai nas lidas do campo, observando atentamente cada movimento. Caetano, com paciência e orgulho, ensinava-lhe os segredos da terra, como reconhecer o tempo pelas nuvens, o momento certo de plantar e o de colher. Amélia, por sua vez, o ensinava a respeitar as pessoas, a falar com gentileza e a entender que a verdadeira grandeza está no caráter, não no dinheiro. Poucos anos depois, nasceu Clara, uma menina de sorriso doce e olhos que refletiam a calma dos dias ensolarados. Desde bebê, trazia leveza à casa. Onde ela passava, o ambiente se iluminava. Caetano a chamava de Florzinha do Sertão, e Amélia a envolvia em carinho e cuidado. A chegada da menina completou a família, enchendo o lar de música e risadas. O tempo passou e os filhos cresceram entre a poeira das estradas e o perfume das plantações. Bento se tornava cada vez mais parecido com o pai, trabalhador, honesto, protetor, enquanto Clara herdava a sensibilidade e a firmeza da mãe. Os dois aprendiam o valor do trabalho desde cedo, mas também o da partilha. Amélia fazia questão de ensinar-lhes que nada daquilo teria sentido se não fosse dividido com os outros. Por isso, as portas da casa estavam sempre abertas para quem precisasse de ajuda. A fazenda prosperava, mas sem ostentação. Havia modernidade, sim, tratores novos, máquinas eficientes, armazéns bem estruturados. Porém, o espírito permanecia o mesmo. A simplicidade de quem entende que a terra é mais do que fonte de riqueza. É símbolo de vida e de gratidão. Certa manhã, enquanto caminhavam pelos campos, Caetano olhou ao redor e se deu conta do quanto tudo havia mudado. Onde antes só havia terra seca e rachada, agora floresciam lavouras coloridas, árvores frondosas e riachos cristalinos. Aquele cenário parecia um sonho distante que, por obra do tempo e da fé, se tornara realidade. Lembra de quando você dizia que odiava este lugar?
perguntou ele, sorrindo, enquanto caminhava ao lado da esposa. Amélia riu, ajeitando o chapéu de palha sobre os cabelos já levemente grisalhos. Lembro bem, eu achava que essa terra era meu castigo. Caetano parou, segurou a mão dela e respondeu com ternura. E hoje? O que acha dela agora? Amélia olhou ao redor, observando o verde vibrante que cobria o horizonte. As flores silvestres balançavam ao vento, o canto dos pássaros ecoava sobre os campos e o riso das crianças vinha de longe, misturado ao som dos bois e das ferramentas. Hoje acho que foi aqui que eu aprendi o que é viver, respondeu com os olhos marejados. Caetano apertou a mão dela e disse com a voz embargada: o petróleo pode ter trazido riqueza, mas o maior tesouro sempre esteve aqui. Colocou a mão sobre o peito dela. No seu coração, Amélia. Ela sorriu, emocionada. Nenhum ouro negro, nenhuma fortuna do mundo poderia se comparar à vida que haviam construído juntos. Aquele amor, nascido da imposição e amadurecido pela convivência, havia resistido ao tempo, à dor e à mudança. O entardecer se estendia sobre a fazenda, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Amélia e Caetano caminharam lentamente pelos campos floridos, lado a lado, como sempre. Atrás deles, Bento e Clara corriam, rindo, perseguidos pelo cachorro da família. O som das risadas ecoava pelo ar, misturando-se à brisa suave que soprava entre as folhas. De repente, Amélia parou e olhou para trás. A visão a fez sorrir. Os filhos brincando livres, a fazenda viva, o céu aberto. Tudo o que um dia fora poeira e sofrimento, agora era símbolo de amor e recomeço. Caetano, chamou com a voz baixa. Sabe, eu passei anos acreditando que tinha sido punida. Ele virou-se para ela, curioso. E não foi? Amélia balançou a cabeça com ternura. Não, eu fui abençoada, só precisei de tempo para entender. Caetano a envolveu num abraço silencioso. Ficaram assim por alguns instantes, observando o pôr do sol. O vento acariciava seus rostos e o cheiro da terra molhada trazia memórias de tudo o que haviam superado juntos. À medida que a noite chegava, as primeiras estrelas surgiam no céu, refletindo o brilho tranquilo dos olhos de Amélia. A vida, com toda a sua imprevisibilidade, havia-lhes ensinado que até as maiores tempestades podem florescer em bonança e que o amor verdadeiro nasce, muitas vezes, das situações mais improváveis. Bento e Clara correram até eles, trazendo flores silvestres colhidas no campo. Amélia se abaixou, recebendo o buquê improvisado. É para você, mamãe, disse Clara, sorrindo. E para enfeitar a varanda, completou Bento orgulhoso. Amélia olhou para Caetano e ele retribuiu o olhar com um sorriso sereno. Aquela cena simples, os filhos, as flores, o fim de tarde, valia mais do que qualquer riqueza que o petróleo pudesse oferecer. O sol se despediu lentamente atrás das colinas e a fazenda mergulhou em um crepúsculo dourado. O riso das crianças ecoou uma última vez, leve e feliz, misturando-se ao som do vento que soprava entre as lavouras. E assim, entre o perfume das flores e o calor da terra, encerrava-se uma história de transformação. A de uma mulher que foi punida pelo destino, mas que descobriu, no amor e no trabalho, a verdadeira liberdade. O campo que um dia fora seco agora, florescia em cores e vida, refletindo o que também floresceu dentro dela. A certeza de que, às vezes, o caminho mais difícil é o que leva à felicidade que dura para sempre.